É muito prazer de estar vendo todo mundo aqui nesse dia tão importante para a gente, que é o congraçamento, né, de um trabalho que fizemos aí a tantas mãos esse ano e resolvemos, né, marcar esse call, esse web meeting para conversar um pouco sobre os achados, né, desse trabalho. Então, eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, né, com esse grupo maravilhoso aí que é o GTCI da Abracom, para fazer o lançamento do e-book Anywhere Office, como manter engajamento e integrar pessoas no Anywhere Office. Esse tema surgiu logo nas primeiras reuniões que nós fizemos no início de 2021, e de uma forma muito natural, até porque todos nós, né, estamos vivendo aí novas relações de trabalho, e por força da pandemia todo mundo se viu aí tendo que mudar o seu modelo, o jeito, né, de integrar as equipes, de planejar a comunicação interna. Então, foi uma coisa bem natural para o grupo compor um e-book para falar sobre isso. Só que os desafios foram imensos, né? A começar pela própria vivendo, e eu me recordo quando começamos a estruturar o GTCI, lá para trás, né, anos atrás, que nós compusemos 2 cadernos sobre comunicação interna. E eu me vi agora, em 2021, voltando, né, naquele tipo de exercício, que não é nada fácil, né, porque o grupo é formado por agências diferentes, todas associadas à Abracom, e que no mercado competem, né, pelos seus clientes, em busca de prospects, e quando a gente está nesse ambiente associativo, a gente vira parceiro, a gente vira colega de trabalho, a gente soma conhecimento, e esse sentimento é muito bom. Então, falando do histórico aí da nossa atividade, eu posso dizer que o Anywhere Office ele é o terceiro caderno, né, de uma série que a gente fez, só que os 2 primeiros ficaram lá para trás e, portanto, estão defasados, óbvio, porque, graças a Deus, a comunicação interna cresceu, mudou, evoluiu, e a gente está sendo espectador disso, né, e também protagonista dessas mudanças, tá? Então, o que nós combinamos? O meu lugar de fala aqui no início é dizer para vocês, explorar um pouquinho o conteúdo deste e-book. Durante o evento, nós vamos colocar aí no chat o link para quem já quiser ir baixando, e logo depois ele estará facilmente, né, disponível para baixar nos canais aí digitais da Abracom. Então, pessoal, uma primeira consideração, né? A pandemia ela trouxe oportunidade de pensarmos diferente. Vamos olhar positivamente esse momento, né, de grande transformação que o mundo todo passou e continua passando. E nesse pensar diferente, trazendo, né, para a nossa atividade de comunicação corporativa e mais especificamente de comunicação com empregados, né, com o público interno, tão estratégico, tão querido, né, para a construção das marcas, a gente percebeu ainda mais, né, a necessidade de conexão, né, apesar de fisicamente estarmos distantes, mas termos aí ferramentas e soluções para nos aproximarmos das pessoas. Então, a conexão sempre foi importante, agora continua, né, e prevalece como algo fundamental. Assistimos também uma ressignificação dos relacionamentos, né? Então, tudo pediu, exigiu um significado maior, até para a gente conseguir engajar as pessoas, mobilizar as pessoas, né? E também uma atitude diferente de cada um, no sentido da colaboração, né? Esse produto que a gente está lançando hoje, ele é fruto de uma colaboração, de uma cocriação, né? De um pensar juntos. E, portanto, de cada vez mais valorizar o que é a produção humana, né? Olhar para o indivíduo, enxergar suas necessidades, levantar
quais são as expectativas. A gente passou por vários momentos de afetos diferentes nesse 1 ano e meio, quase 2 anos, de medo, de angústia, de depressão, né? Mas nós estamos aqui para falar das oportunidades, né? Eu quero sempre levantar esse lado cheio do copo, e para nós compor esse e-book foi uma excelente oportunidade da gente consolidar o conhecimento das agências que estão lá associadas à Abracom. Bom, então essa é a carinha, né, virtual do nosso e-book. Eu queria aqui agradecer o trabalho de todo mundo que colocou a mão, em particular o pessoal da Cucas, que fez essa arte maravilhosa, né? Fruto aí de todo um apanhado que a Cissa da Estela trabalhou muito para consolidar as informações do e-book. Eu fiz uma parte de edição, né? Fomos modelando. E como é que a gente estruturou esse nosso lindo livrinho virtual? Aqui eu coloquei as agências participantes, né? Todas as agências do GTCI foram convidadas, e aí a gente teve esse espectro aí de 11 agências participando, né? Que entraram com seus cases e também trabalharam para que o produto final pudesse sair, né? Essa apresentação depois a gente está sendo gravado o evento, e depois a gente compartilha com quem quiser, não tem problema nenhum. E aí é importante, né, que as pessoas naveguem pelos sites das agências. Tem muita informação bacana que a gente compartilha com o mercado, e também aqui estamos num evento aberto, né? Também estamos falando com clientes, com prospects, com profissionais de comunicação, com estudantes. Então a gente quer, de fato, que esse momento sirva de vitrine aí para um trabalho tão sério, né, que todos nós, como profissionais de comunicação, fazemos para o mercado. Então, um viva aí para todas essas agências que colaboraram para que a gente pudesse consolidar o conhecimento do GTCI neste e-book. E aí, então, chegando na questão, né, da estrutura editorial, o que vocês vão encontrar nesse caderno, gente? Tem essa primeira parte, né, da gente entender esse momento. É óbvio que é uma fotografia, né, de 1 ano, de 1 ano e meio. Começou um pouquinho antes, porque tem alguns cases que nós organizamos aqui, que eles são pré-pandemia, tem cases que foram elaborados durante a pandemia, e a gente acredita que valem, né, nessa reflexão, para a gente compartilhar o conhecimento, para a gente apresentar algumas soluções. Então, a gente fala no início do caderno brevemente sobre a importância da colaboração, do engajamento, sobre a necessidade, né, de manter as pessoas saudáveis em todos os aspectos, né, de uma forma bastante holística, a importância da velocidade das informações para a tomada de decisão, e daqui a pouco eu vou passar a palavra para o Adriano, da Trama, que ele vai considerar um pouquinho sobre isso com vocês também. Aí algumas recomendações, né, que ficaram latentes para a gente, vocês vão encontrar a partir da página 6. E aí esses cases, né, fruto do trabalho das agências, eles foram divididos em 2 grandes blocos. Na parte 1, a gente traz os cases que foram feitos para clientes das agências. E na parte 2, bem interessante, a gente traz cases que foram feitos para a própria agência, para os próprios colaboradores dos times dessas agências, né? A gente achou que dessa forma ficava bem didático, né, para o público absorver a informação e perceber também a agência como um ambiente que, na verdade, é muito parecido, né? Se espelha muito como qualquer outra empresa, e a gente também sentiu ali necessidade de algumas soluções durante esse período de pandemia para poder engajar os nossos colaboradores. A gente deixou para o final uma bandeirinha aí falando um pouquinho sobre a Abracom, para quem não conhece a nossa associação. É uma associação jovem, o ano que vem vai estar completando seus primeiros 20 anos, né? Então a gente tem muito chão pela frente ainda, mas é importante que as pessoas saibam, né, e que reconheçam esse esforço da gente se reconhecer numa entidade aí maior que reúne os profissionais, né, de comunicação corporativa desse país aqui. E aí a gente tem, num índice final, a partir da página 68, aí, né, finalizando mesmo o caderno, algumas outras considerações, os contatos das agências, para vocês poderem
navegar tranquilamente, né? Ao final, vocês vão encontrar essas 2 páginas falando sobre uma outra iniciativa do nosso grupo, que é o querido evento Verso e Reverso da Comunicação Interna, que esse ano chegou aí a sua 9ª edição. Então, o ano que vem, a gente também está chegando na primeira década, junto com a segunda década da Abracom. Olha que interessante, né? A gente perceber esse movimento de comunicação interna dentro de uma associação, né, basicamente de comunicação corporativa e relações públicas. E por que a gente achou importante trazer o Verso e Reverso também para este e-book? Porque ele é um movimento crescente, ele é um movimento de tendências, ele tem essa perspectiva de falar de futuro. No Verso e Reverso, nós não tratamos de cases, de coisas que já foram realizadas, pelo contrário, a gente se aventura a falar de coisas que a gente quer que aconteça, que a gente identifica como tendência. Então, nós trouxemos aí um apanhado, né, de todos os eventos já realizados, é uma vez por ano, e de 2 anos para cá ele se tornou virtual, o que tem trazido um público maior. Então, nós estamos assim também aproveitando essa grande oportunidade que a pandemia trouxe desse contato virtual e está sendo útil para o nosso evento, né? Ali naquela página do Verso e Reverso, vocês têm um link que joga para a nossa página no LinkedIn. Então, eu convido todo mundo que ainda não navegou na página do Verso e Reverso a acessar ali e poder conhecer esse ambiente também, para que essa troca seja contínua ao longo do ano. Pessoal, além dos cases, nós sentimos a necessidade de abrir um espaço para que as agências do grupo pudessem responder essa pergunta. Neste período de pandemia, o que mais mudou na comunicação interna e no engajamento dos colaboradores? E essa resposta ela foi dada em vídeo. Então, esses vídeos estão organizados numa playlist lá no YouTube, né, onde a Abracom também tem um espaço reservado, e vocês acessam, então, essa playlist na página 65 aí do nosso e-book. Desde já, eu convido a quem tiver interesse de responder essa pergunta, né? Brevemente, uma fala aí de 1 minuto e meio, 2 minutos no máximo, que faça isso e que entre em contato com a gente, com as meninas da Abracom, para que elas possam continuar alimentando esse nosso canal também no YouTube, tá bom? Então, a perspectiva assim do e-book, como eu falei, hoje nós estamos chegando num congraçamento, né, de lançamento do que a gente fez até agora, mas a gente queria muito que esse material tivesse vida própria, que ele fosse se expandindo com o tempo, né, que a gente tivesse a vontade aí de permanecer conversando sobre isso. Eu estou vendo aqui que alguém me mandou uma mensagem, quem que é? Da Prefácio, que vai mandar o vídeo aí para a gente colocar na playlist. Então, é isso mesmo, pessoal. Vamos continuar colaborando e co-criando, né? Agora eu quero passar a palavra para o Adriano, para ele ponderar um pouquinho sobre as nossas percepções, né? Do que a gente enxergou como tendência aí para a comunicação corporativa, nesse recorte também, né, de relacionamento interno. Ele vai falar um pouquinho sobre esses 3 tópicos com vocês e um pouco mais. Então, Adriano, fica à vontade. Você quer que eu deixe essa tela durante a sua fala? Por favor. Então, ótimo. Minha fala Vamos é muito lá. rápida, viu, Cláudia? Porque tem os cases mais nobres que a minha fala para a gente apresentar na sequência. Vai lá. Obrigado pela introdução. Bom dia a todas, bom dia a todos. Acho que realmente é um prazer, né? Um momento aí de, como a Cláudia falou, de grande felicidade. A gente está aqui podendo estender o compartilhamento do que a gente, ao longo do último ano, vem fazendo no GTCI, né? E, de verdade, a gente espera que outras agências também se inspirem nesse movimento, participem conosco, né, Cláudia? Se aprofundem lá nas nossas discussões periódicas do grupo, venham somar esse trabalho tão importante, porque eu acho que quando a gente compartilha, a gente não divide, a gente multiplica, né? A gente amadurece o mercado, que eu acho que desde quando, né, nós nos associamos à Abracom, esse é um dos principais intuitos da nossa associação, né? Trazer discussões que, em termos de negócios, de tendências, de visões de futuro, ajudam a nos amadurecer como profissionais, como
proprietários, sócios, diretores, gestores de agências, mas que, ao mesmo tempo, a gente também transforma um pouco a cultura do país, né? Porque, às vezes, a gente tem no Brasil aquela coisa de, poxa, eu vou falar dos meus cases, vou compartilhar, né? Geralmente, a gente faz isso só quando está linkado a alguma premiação, e eu acho que a gente pode sempre pôr na mesa essas discussões, inclusive até do que não deu certo, né? O que a gente furou e naufragou, aprendeu com o erro durante esse processo de pandemia, por exemplo, para que a gente possa, como cada vez mais, a gente ter uma comunicação estratégica, né? E eu acho que esses 3 pontos aqui, pessoal, eu acho que são pilares dos nossos debates, diálogos enriquecidos, não só no GTCI, mas na Abracom como um todo, no verso e reverso, né? E eu trago eles no sentido de fazer uma provocação positiva mesmo, de tudo aquilo que a gente vai encontrar no e-book, mas, sobretudo, do que as meninas vão expor algo mais aí nos cases bacanas que elas vão poder apresentar. Então, assim, eu acho que são conceitos que não emergiram da pandemia, acho que esse foi até um consenso, né, no nosso grupo aqui, são temas, tendências, visões que a gente já vem trabalhando dentro dos nossos clientes, das instituições e das organizações, só que a pandemia aflorou todos os sentidos, né, literalmente, e aflorou todas as perspectivas de comunicação, como a Cláudia bem colocou. E o primeiro deles, né, que tem a ver com uma série de frentes de trabalho, a gente fala muito da questão da humanização da comunicação. E eu acho que dentro desse olhar cada vez mais estratégico que nós, consultores, agências, né, e profissionais de comunicação corporativa, a gente tem adquirido ao longo dos últimos anos, eu acho que vale a gente aprofundar um pouco essa reflexão sobre a humanização, no sentido de que ela não pode estar só no tático, no operacional, né? Às vezes, muitas vezes, a gente discute até com clientes, né, e prospects no mercado, de que a humanização passa pelo storytelling, passa para trazer o colaborador para o centro das narrativas. E o que a gente tem discutido muito entre nós, na Abracom, e até em outras associações do setor, como a BERD, em academia também, é que a humanização, hoje em dia, ela passa por colocar as pessoas no centro das decisões. Então, né, mais do que a gente promover os espaços de escuta ativa, de fala ativa, para que as pessoas se sintam empoderadas, né, e a dar as suas opiniões e contribuições com as companhias, as organizações em que elas atuam e trabalham, eu acho que elas precisam verdadeiramente se sentir parte das decisões que o board, né, que as empresas estão tomando. E aí eu acho que é alinhar cada vez mais a comunicação corporativa com a questão da gestão propriamente dita do business, né? Não só da questão da gestão da cultura, da transformação cultural, desse fortalecimento que é necessário, e a gente já trabalha nisso arduamente há muitos anos, mas é, de fato, partir para processos de cocriação, de redesenho de processos, de modelos de gestão, de programas, né, e até políticas que envolvem aqueles macro temas transversais que tanto nós trabalhamos para as empresas, né, diversidade e inclusão, ações de responsabilidade social, sustentabilidade, programas de voluntariado, né, revisitar jornadas de experiência dos colaboradores, né, desde o momento em que ele se vê atraído por uma vaga e entende que tem um fit cultural com aquela vaga que a marca está oferecendo ao mercado, até o momento que ele se desliga ou se aposenta ou pede demissão e é demitido da instituição onde ele trabalha. Então, trazer ele para a construção dessa jornada, para a revitalização dessa jornada, obviamente, alinhando com os pilares de cultura, com o EVP e com o próprio business, eu acho que cada vez mais nós, comunicadores, estamos sendo chamados a atuar com esse olhar, né? E até uma provocação também no bom sentido, da gente sempre dentro da comunicação interna, né, nessa divisão clássica, interna, externa e tal, a gente tem um olhar cada vez mais integrado, né? Porque quando a gente está falando de fortalecimento de cultura, a gente está falando de employer brand, a gente está falando da entrega de valor que as empresas fazem para seus colaboradores, empregados, terceiros, familiares, comunidades do entorno. E eu acho que nessa pandemia isso ficou ainda muito mais
claro, né, e essencial para as organizações, até por conta do que a Cláudia já colocou aí, da transformação digital que todos nós ou já estávamos vivenciando e aceleramos nas empresas, ou tivemos que desengavetar, tirar do papel, porque é assim que o apito toca, né, vamos dizer assim, hoje em dia. Então, essa transformação digital, ela criou também essa simbiose para a construção da cultura, né? Porque não dá mais para só falar da porta para dentro. Entender o papel que esse colaborador tem um pouco na sociedade, na comunidade onde ele está inserido, dentro da sua família, para que ele possa efetivamente não só ser um mensageiro, um embaixador das key messages, né, ou dos assuntos de cultura da organização em que ele trabalha, mas para que ele possa buscar formas, né, de também trazer esse universo de fora para auxiliar na construção da cultura da organização. Então, acho que essa via de mão dupla, esse olhar integrado para a comunicação interna, tem feito cada vez mais sentido. E, por fim, né, para já encerrando aí minha fala e passar para a Cissa, a questão dele participar desse alinhamento estratégico, né? Nós, se a gente está indo para um papel de consultor, né, cada vez mais demandado pelos nossos clientes, pelo mercado, essa necessidade da gente ler os KPIs, né, os drivers de negócios e como que a gente conecta a CI, o endomarketing, o conteúdo, o design em prol da melhoria desses indicadores. Então, cada vez mais a gente, né, continuar trocando pneu com o carro andando, sim, fazer o operacional e o tático como a gente já tem feito, mas ajudar também os C-levels, os agentes decisores, a construir caminhos, né, novos processos, porque nem todo mundo sabe tudo na vida, né? E às vezes a gente pode ser uma ponte de diálogos que estão ali ainda muito voltados no business, né? Na questão dos negócios e como que a gente alinha isso com esses macro temas, essas tendências, as coisas, né, sobre as quais o mundo está falando, não só nós comunicadores, né? A gente viu isso no verso e reverso quando a gente falou de comunidades, né, Cláudia? Por Sim. exemplo, de gestão de comunidades dentro das organizações. É justamente isso. Como a gente agrega essa visão que a gente já tem para fora dentro da centralidade das decisões de negócio. Então, acho que essas são as 3 narrativas que estão nesse e-book maravilhoso e a gente espera que o ano 2, que já está aí, né? 2022, logo ali, a gente tenha mais pessoas conosco debatendo, escrevendo. E agora eu queria passar a palavra para a Cissa, da Estela, porque ela vai fazer a introdução dos nossos maravilhosos cases que a gente vai ter hoje. Cissa, é com você. Bom dia, gente. Queria agradecer muito a presença de todos aqui no nosso lançamento, né, no lançamento do e-book. E aqui é super rápido e é importante frisar aqui que um ponto muito bacana desse trabalho foi o processo, né, que incluiu a atuação de várias agências juntas, né, atuação conjunta mesmo, para fazer esse e-book. E a Cláudia já falou isso, e eu estou reforçando, é uma coisa muito bacana dessa união para compartilhar as nossas práticas. E também eu aproveito para agradecer o Pablo, né, da Cucas, da agência Cucas, que fez um trabalho maravilhoso junto com a gente. Realmente é bem complexo juntar as agências, os cases, e juntar tudo isso num formato que ficou muito bonito, uma diagramação muito bacana, interativa, que foi feita pelo Pablo, da agência Cucas. E a gente sabe o trabalhão que deu, né? Cissa, vamos aproveitar também... Vamos aproveitar para agradecer também o Fábio, da STO Vídeos. Né? Sim, o Fábio, opa! Foi fundamental para organizar a nossa playlist de vídeos, trabalhou intensamente com essa produção. Valeu, viu, Fábio? Muito bom a gente também ter essa pegadinha multimídia aí no nosso e-book. Foi muito bacana.
E, assim, como a Cláudia já sinalizou, esse é o e-book que a gente realmente consolidou, fez um lançamento, enfim, né? E que a gente é o embrião, embora a gente já tenha histórico de outros, mas esse ficou bacanudo, ficou diferente, né? E esse é o primeiro nesse formato de vários que virão. E só para pontuar uma questão aqui de por que a gente pensou, né, nesse tema, né, do When You're Hopsy, porque a gente estava vivendo um momento, um cenário bem restrito de pandemia e que o home office ele já estava vindo para ficar. Então, a gente tinha essa percepção, que a coisa estava vindo para mudar o ambiente de trabalho. Então, a gente pensou em compartilhar, em agrupar essas nossas práticas. E aí nós dividimos, como a Cláudia já explicou, a gente dividiu na primeira parte com os cases dentro do cliente, e vocês são vários aqui, alguns exemplos que vocês vão ter. E aqui, dentro desses cases, quem vai apresentar e dar uma palhinha para vocês, um gostinho do que vocês vão encontrar no e-book, é a Patrícia Natuska, da Multicomunicação. Pode passar, Cláudia. Opa, saiu? Porque agora a Patrícia vai entrar com a tela dela. Ah, tá bom. Uhum. Pessoal, só esqueci de falar que eu estou no chat, Cláudia, né? Quem tiver pergunta durante a apresentação da Patrícia, esqueci de falar isso. Eu vou estar ali interagindo e eu vou direcionando as perguntas conforme elas forem surgindo, pessoal. Bem lembrado, Adriano. Então, gente, bom dia. Vendo, Patrícia. Estão vendo? Já está projetando minha tela, né? Sim. Bom dia, eu já agradeço o convite, né, para representar as agências que participaram dessa parte 1, né, que compartilharam os seus cases, as suas estratégias, as suas ações que conseguiram fazer dentro dos clientes. Até aproveito para parabenizar, achei que o e-book ficou lindo, ficou super bem dividido, ficou super bonito, achei que ficou super didático, ficou um trabalho muito bacana, muito orgulho de participar com vocês. Eu sou Patrícia Natuska, sou da Multicomunicação, é uma agência que fica aqui no Recife. Essa é a minha sócia, Tereza Maciel, e a gente botou um pouquinho imagens lá do pessoal. A gente trabalha vários braços da comunicação, né? Assessoria, redes sociais, vídeos, e tem braço de endomarketing, comunicação interna, que é o que trabalha com esse cliente que a gente está falando no case, que é a Cimento Nacional. Cimento Nacional tem essas 3 marcas. É uma empresa que, durante a pandemia, ela comprou uma outra empresa. Então, a gente tinha 2 fábricas, uma fábrica em Minas e uma fábrica na Paraíba, e o escritório corporativo aqui no Recife. E agora a gente tem uma estrutura de 7 fábricas, e mais fábricas em Minas, e unidade fabril também no Rio de Janeiro, e um escritório em São Paulo. Então, a gente pulou em 2020 de 700 funcionários, um pouquinho mais de 700, para 1.276, ou 73, desculpa, funcionários. E aí, a gente pegou esse recorte, né, de 2020 e um pouco de 2021 para contar um pouco nesse case, o que foi o que a gente fez. Então, pandemia, né, todo mundo teve que se reinventar, todo mundo teve que se adaptar. E lá na Cimento Nacional, a gente teve que trabalhar com o público no presencial e com o público em home office, né? O escritório corporativo e as áreas administrativas das fábricas, elas conseguiram migrar para o home office. Mas a produção, né, o time de produção, ele continuou trabalhando na fábrica. Então, ele continuou indo para a fábrica, pegando o ônibus da empresa, se alimentando no refeitório, né? Então, teve que existir toda uma preparação, não só para a gente informar e orientar esses profissionais de como eles trabalhariam, né, nesse momento de pandemia,
quais eram os protocolos que eles deveriam obedecer, qual era o formato, né, novo do trabalho, quanto também trabalhar as informações do que a empresa estava fazendo, né, como a empresa estava monitorando, o que a empresa estava se assegurando, né, para manter a saúde física, né, deles enquanto profissionais da empresa. Por outro lado, essa preparação também para dobrar de tamanho, que gerou uma insegurança, né? Toda mudança já gera insegurança. Imagina um grupo que está comprando um novo grupo. Então, as pessoas estavam, apesar da compra, de fato, só ter se concretizado agora em 2021, que foi quando o CAD liberou, mas desde 2020 as equipes estavam se preparando, já estavam se organizando para essa integração. Então, a comunicação teve que conciliar tudo isso. Momento pandemia e um momento crescimento da empresa e novidades e coisas, né, que viriam a partir daí. Então, a gente separou um pouco esses desafios, né, cuidar da saúde física e mental dos funcionários, isso era, assim, prioridade. Especificações para o funcionamento da empresa na pandemia, orientações para esse formato híbrido, que era um formato novo de trabalho, né? Inclusive, muita gente do home office eventualmente tinha que ir à fábrica, então tinha que ter também essa orientação de como se portar lá, quando fosse. Isso sem deixar de manter as equipes engajadas e produtivas, porque, né, a exigência você tem que estar... a comunicação tem que ajudar as áreas a manterem esse engajamento, né, essa produtividade funcionando, e auxiliar com a integração das novas unidades. A gente já pensar em processos, em ideias, já também pensando em como incluir essas novas unidades nesse universo que já existia dentro da Cimento Nacional. Então, de uma forma bem breve, o que a gente colocou de estratégia? Primeiro, a gente precisa, de fato, do envolvimento da liderança para tudo, né? Para tudo que a gente for pensar. E a gente se baseou nesses 3 pilares: orientação, informação, transparência. Então, dentro dessa agilidade, a gente sugeriu fazer um comitê estratégico, criar esse comitê que teve a participação direta da liderança, o gestor de saúde e segurança do trabalho estava lá, tinha membro do pessoal de gente de gestão, que é o RH, lá, participando do comitê, agente de comunicação, tinha pessoa de responsabilidade social, e a gente tinha essa reunião diária, né, breve, curta, mas para definir, de fato, estratégias, definir o que a gente ia falar, quando, como, né, se a gente ia usar, como a gente ia usar os veículos tradicionais que a gente já tinha de comunicação, se a gente ia criar novos, e a gente, de fato, criou um veículo novo. A gente criou um grupo de WhatsApp, porque cada um estava, né, num lugar diferente, e realmente facilitou bastante. É uma ferramenta simples, mas que, de fato, funciona. E a gente até comenta, assim, que tinha decisão, tipo, que a gente tomava de manhã, que à tarde tinha que estar pronta. Tinha que estar já na rua. Então, a gente realmente precisou contar, assim, com ter agilidade na execução e também ter essa agilidade na tomada de decisão da própria liderança, né? Isso facilitou, de fato, que as coisas caminhassem. Então, de orientação, a gente fez uma cartilha, acho que a maioria das empresas realmente uniram as orientações num documento oficial, vamos dizer assim, que continha todas as especificações de como proceder, do que fazer. Essa cartilha, obviamente, ela foi sendo atualizada, né, ao longo do tempo, até porque as informações elas iam sendo atualizadas, né, a respeito do Covid, a respeito de como se portar, e então a gente reuniu nesse documento todas as informações que os profissionais precisavam saber. E, além disso, a gente fez um pack de outras coisas, né? Adesivos, onde poder ficar, onde não ficar, distanciamento, orientação no uso do ônibus, do refeitório. Esse documento que a gente botou aí também, que é protocolo de viagens. As viagens elas foram suspensas no ano passado, mas elas voltaram esse ano, então não voltaram da mesma forma, né? Existe um novo protocolo
para viagens terrestres, para viagens aéreas, e as pessoas precisavam ter essa informação de forma clara e objetiva de como elas deveriam proceder. Em termos de informação, né, a gente chamou assim, informação que a gente estava alimentando constantemente. Então, a gente criou um novo canal, a gente criou um boletim, Cimento Nacional pela Vida, que era um canal só para falar sobre coisas de Covid, tanto assuntos, combater fake news, informações que iam aparecendo, até coisas que iam desmentindo, né, outras informações, as ações também que a empresa estava fazendo, estava tomando, né, nesse período. E uma coisa bacana é que a gente começou a incluir o colaborador nesse canal, nesse boletim. A gente tinha um espaço ali que era para eles, né? Eles contarem como eles estavam convivendo dentro de casa com a pandemia, com o filho, com a mulher, com o cachorro, né? Como é que eles estavam conseguindo conciliar a vida e o trabalho. Dicas, teve gente que deu dicas de relacionamento, o que é que estava fazendo para desopilar, teve gente que compartilhou atividades com os filhos. Então, foi um espaço bacana para as pessoas também se verem, né? As pessoas participarem e a gente também trazer um pouco de alegria, né? Acho que num momento tão difícil, informações tão duras, né? Coisas tão rígidas. Então, foi um espaço que realmente a gente conseguiu interação dos colaboradores e ficou bem bacana. Esse boletim ele era semanal até esse ano, acho que em meados de março. No começo do ano ele ficou quinzenal e agora ele virou uma seção na News. A gente tem uma News, que é o canal oficial, que é News, depois ele desmembra para TV corporativa e para Mural, e aí tem um espaço que ainda é da Covid. Transparência, né? A gente queria que os colaboradores soubessem que a Cimento Nacional estava, de fato, atenta, monitorando, de olho no que estava acontecendo com os colaboradores. Se tinha algum caso, a gente informava, tinha esse comunicado que semanalmente a gente dizia quantos casos. Lógico que a gente preservava o sigilo, né? Não falava o nome de ninguém, mas dizia números e em que unidades estava acontecendo, né? Depois isso evoluiu para, graças a Deus, a gente falar mais dos recuperados. A gente aproveitava também para, às vezes, reforçar alguma informação, reforçar um cuidado, um alerta. Também era um canal que servia para isso. E agora a gente evoluiu ainda mais e divulga o vacinômetro, que é o balanço do avanço da vacinação na empresa. Como é que está a gente já está quase 100% de vacinados com primeira dose e mais de 50% com segunda dose e dose única. Tecnologia. Tecnologia foi, como a gente falou aí, né? Como até Adriano reforçou, que é um aliado nessa troca, né? É um aliado, sempre foi um aliado da comunicação, mas acho que ficou um aliado para a gente conseguir chegar até o individual, vamos dizer assim, né? E a empresa optou por esse aplicativo, o MPI, que é um aplicativo que o colaborador diz como está, né? Se está bem, se não está, e eventualmente algum caso acontecendo, a empresa consegue mapear as pessoas que estiveram no entorno dele. Então, a gente consegue rastrear, né, algum possível caso, se tivesse, mas graças a Deus não aconteceu. Então, a gente fez uma grande campanha para o uso do aplicativo, né, no ano passado, e com a integração, a gente teve que fazer um refresh aí da campanha novamente para aderir, para essas novas empresas que entraram no grupo, elas aderirem também ao uso do aplicativo. E foi um veículo importante para a gente também monitorar, né, como estavam a saúde dos colaboradores. A questão da participação, também a gente destacou essa campanha do Dia C, isso aconteceu já esse ano, quando naquele momento de pandemia que voltou com tudo esse ano, né, ali março, que estourou, abril, enfim. Então, a gente realmente sentiu necessidade de fazer uma ação mais efetiva, não só
alimentar os canais que já tinha, ou trocar algumas informações, mas fazer, de fato, algum evento, né? E a gente pensou junto e sugeriu, a gente fez esse dia de conscientização, que foi realizado em 2 momentos. O primeiro momento foi com a liderança, e depois ele foi desmembrado da liderança para as equipes. E as equipes puderam sugerir, a gente realmente fez momentos de reflexões, o que você gostaria de sugerir, né, para que a empresa trabalhe dentro desse tema. E é o que a gente ouviu dos colaboradores, é que eles queriam assuntos positivos. Eles não queriam mais falar da doença, do problema, eles queriam assuntos positivos e queriam também ações voltadas para o bem-estar mental. Foi muito interessante, porque assim, a gente já empiricamente já sabia nas conversas, mas isso veio muito forte de retorno, de fato, desse evento. Então, como fruto até desse dia C, a empresa fez uma parceria com o Zen Club, que é uma plataforma de orientação psicológica online. Então, ficam lá os psicólogos, você entra isso foi extensivo também à família deles. Então, uma vez por semana, o colaborador podia ter uma agenda com um psicólogo para conversar, enfim, para fazer, de fato, a terapia, e o familiar também. O familiar também tinha uma sessão por semana para esse momento. E aí a gente fez também palestras abertas à família, extensivas à família, e foi uma campanha também que teve uma adesão muito grande, até surpreendeu assim, o número de pessoas que participaram se inscreveram no Zen Club. Como resultados, a gente destacou que os funcionários revelaram que a empresa foi a principal fonte de informação sobre o Covid em 2020. Então, foi assim, a gente ficou super, né, feliz que realmente o resultado daquela agonia toda de trabalho do esforço de tanta gente, né, funcionou, quer dizer, esse produto foi consumido, né, e foi aceito como uma fonte importante realmente de informação. Esse envolvimento e interação com a família dos colaboradores, isso aconteceu, né, a gente conseguiu levar eles para dentro em alguns momentos. Não houve registro de transmissão de Covid dentro da empresa em 2020, isso também foi uma coisa que a gente comemorou, né? Quer dizer, todo mundo realmente se cuidou, né? Seguiu as orientações, então não houve. E o escritório corporativo aqui do Recife, ele foi extinto de vez, as pessoas realmente ficaram em teletrabalho, vai existir um espaço físico, mas para reuniões, para as pessoas irem lá a partir de uma agenda, mas de fato virou teletrabalho, né? E aí eu vou ter até como um reforço da importância do papel de comunicação, porque a gente agora vai ser o link dessas pessoas, né? O link dessas pessoas com a empresa vai ser os canais de comunicação, que eles vão receber informações, vão receber enfim, orientações e a troca delas com as outras unidades também vai ser a partir dali. Então, a gente entende que também vai reforçar essa responsabilidade do papel da gente. Gente, era isso que eu queria compartilhar com vocês, fico à disposição. Estou aqui representando os cases, mas leiam os cases, e o e-book está muito interessante. Deixo aqui nossos contatos. Já tem pergunta para você aqui. Primeiro, parabéns, viu, pela apresentação, parabéns pelo case. Tem algumas perguntas aqui no chat que tem a ver com esse até seu finalzinho de fala aí, sobre essa questão da comunicação agora a partir desse novo modelo de conexão entre as pessoas do engajamento. Primeira pergunta foi feita pela Cláudia. Em relação ao uso do WhatsApp, que é algo que a gente debate muito, né, nas organizações, até por questões aí agora de LGPD mais do que nunca, as questões jurídico-trabalhistas, de vínculo, né? Geralmente tem aqueles aconselhamentos do tipo, olha, podemos usar, não podemos usar. Ele já era um canal que fazia parte da matriz oficial, vamos dizer assim, de canais de comunicação interna na Cimentos Nacional?
Não, ele não era. A Cimento Nacional tem o Teams, e o Teams é que é o canal de troca direta deles. Só que o que acontece? O formato de atendimento da Multi, a gente tem uma pessoa lá, uma pessoa nossa que fica na Cimento Nacional part-time. E aí, essa pessoa, ela tem acesso ao Teams. Eu, por exemplo, não tenho. Então, eu só poderia ter contato pelo WhatsApp. Então, a gente tinha que ter uma ferramenta que conseguisse, que a gente conseguisse acrescentar pessoas que não estavam dentro do Teams. Então, por isso que a gente também... E o Teams também não estava tão evoluído, tá? Acho que ele foi evoluindo a partir da pandemia. O ano passado, que as pessoas foram treinadas a usar, isso não era uma ferramenta no começo, né? No começo, o que a gente tinha, de fato, era o WhatsApp. E foi o que funcionou. E ainda falando de canais, a Cláudia também colocou, né? A parte do público que foi migrada para o home office, e que agora deve permanecer assim, né? Você falou até aí no ponto final da entrega do escritório físico, que vai ser um outro modelo e tal. Ela tem acesso a quais canais hoje de comunicação interna dentro da Cimento Nacional? Esse público, que vamos dizer assim, mais digital, né? Que tem talvez uma cultura mais digital, que não está na linha de operação. E eu complemento a pergunta da Cláudia do outro lado de lá, né, com o pessoal da linha de operação, como que vocês estão alavancando essa cultura de acesso ao Teams, por exemplo? Vocês chegaram a pensar nisso, né, de colocar alguma estação de trabalho, criar, né, a gente viu algumas empresas criando até login de e-mail para funcionário da linha operacional que às vezes não tinha esse acesso. Não tinha. Até para conseguir a gente fazer a inclusão digital, né? Que é uma coisa que a gente está conversando na sociedade como um todo. Como que está essa questão aí de quem é o público que foi para casa, que canais eles acessam, e o público da operação, como que você está trabalhando essa cultura digital? Esse pessoal que foi para casa, ele já consumia pelo e-mail, né? A maioria das comunicações realmente por e-mail, ou comunicado, ou e-mail marketing das campanhas, ou a própria news, que é semanal, vai toda quinta-feira, eles já recebiam esse material por e-mail. Então, a news, a gente tem uma carinha com as chamadas, que você clica e abre para a news completa. Essa news, ela vai para os profissionais de operação, fica no mural. Então, a gente faz uma versão reduzida dela, ela não vai, as matérias não são completas, a gente faz uma versão reduzida dela, o mural tradicional, aquelas bolsinhas de A4, e aí na última página tem um QR Code, que aí todos os funcionários podem apontar o celular e o QR Code vai para a news completa e aí ele lê. E aí, quando a gente precisa fazer alguma interação, um vídeo, por exemplo, né? Até chamar para os vídeos dos programas, a gente tem lá o Dia do Bem, e aí toda a ação do Dia do Bem, que é uma ação de responsabilidade social bem bacana, que as unidades fazem, eles geralmente fazem vídeo, enfim. E aí eles podem acompanhar pelo celular. Na verdade, a gente não, como nem todos têm, né, computador e acesso a computador, porque não, a gente tem como aliado o celular das pessoas. O celular, acho que virou um grande instrumento assim emprestado, né, para a organização. E tem computador por exemplo, a gente vai agora rodar uma jornada colaborador, uma pesquisa. Aí, nessa pesquisa, eles vão disponibilizar alguns computadores para as pessoas acessarem. Então, isso também é possível. Tem unidade que tem algumas unidades que estão se adaptando, mas tem unidade que já tem, abre essa possibilidade do colaborador acessar o computador da empresa. Não sei se eu te respondi, mas... Não, com certeza, acho que respondeu. Cláudia, era isso, né, que você tinha colocado aqui no chat, né? Tem a TV corporativa também, Cláudia, que eu não falei. A TV, que são chamadas, né? Mas, assim, a gente tem tentado evoluir, né, para uma intranet que a gente não tem, assim, ainda lá. Então, quando a gente tiver a intranet rodando, acho que a gente vai jogar muita coisa para lá e vai conseguir também que os colaboradores de operação tenham acesso com um link, ou com um login, aliás, para esse espaço. Mas, de fato, algumas coisas precisam ser, né? A gente está avançando. Legal. Excelente. Tem mais uma pergunta aqui do Lucas, Patrícia, para você. Se o pessoal tiver outras, vai colocando aí no chat para
depois a gente reúne no final e dá a sequência aí. Pergunta do Lucas é o seguinte, eu acho que nesse momento de comunicação de guerrilha, né, para tudo, vamos tratar da Covid e tal, ele está perguntando aqui como foi trabalhado esse processo de assimilação entre as duas culturas corporativas, lá que eu acho que no começo você colocou que a Cimento Nacional estava fazendo algumas aquisições de outros players no mercado e, obviamente, são pessoas que estão chegando a essa cultura do Cimento Nacional e que precisam ser incorporadas, engajadas a essa cultura. Como foi fazer isso nesse momento da pandemia, né, onde os olhares estavam todos direcionados aí para essa questão da Covid, as questões de saúde, bem-estar emocional, mental dos colaboradores? Esse processo está acontecendo, né? A gente está vivendo essa integração. Assim, uma coisa que, de repente, facilitou é que, quando essas empresas entraram, de fato, que só foi esse ano, já existiu todo um trabalho consolidado do ano passado em relação ao Covid, né? Então, em relação ao Covid, a gente já tinha amadurecido bastante, né? Dentro da Cimento Nacional como era. Quando as empresas da antiga CRH Brasil, que foi esse grupo que foi comprado, quando eles entraram, que foi agora em abril, né? Eles já tinham tido um trabalho também lá com as unidades deles, né? O que a gente precisou integrar foi o aplicativo MPI, né? E alguma coisa do Zenclube, porque tem algumas unidades que não estavam fazendo parte. Mas a gente está agora nesse processo, porque muita coisa mudou, de fato, né? Eles têm 2 grandes projetos lá, o Todos Juntos e Mais Fortes e o Conectados. E aí tem essas pessoas de todas as unidades que estão à frente de eles têm até o final do ano um trabalho de analisar, são 41 processos, 41, agora me fugiu, que estão sendo analisados para serem colocados em prática. Então, acho que o papel da gente, nesse momento, a gente agora tem uma nova equipe de comunicação, o que a gente não tinha antes, que era só a gente, né? Era só a Multi que fazia. Então, agora existe uma área de comunicação, são 2 pessoas lá dentro. Então, a gente está se reportando a eles e a gente está definindo com eles algumas coisas novas, assim. Mas a gente, nessa integração, meio que está esperando também algumas definições estratégicas da empresa. A gente vai andando com o que tem que fazer, mas alguns projetos maiores, vamos dizer assim, de integração, eles vão surgir agora mais para o fim do ano. Legal, Patrícia. Obrigado aí. Vou passar a palavra para a Cissa, de novo, que nós temos mais uma segunda participante que vai contar o nosso case aí, do segundo case do dia, né, Cissa? E vocês continuem mandando perguntas, por favor, no chat, e a gente vai reunindo aqui, no final a gente volta a endereçá-las para os nossos participantes. Agora, nessa segunda parte, é importante só reforçar também que são cases que aconteceram dentro das agências, porque a gente, dentro das agências, a gente estava socorrendo as empresas, né, apoiando e vivendo também, né, as angústias, enfim, aquela sensação, né, de agonia daquele momento. E então eu passo a palavra para a Fernanda Monteiro, que vai apresentar o case da E-Comunica. Bora lá. Bom dia. Bom dia, pessoal. Obrigada, Cissa. Se você puder só parar de compartilhar sua tela para eu conseguir compartilhar a minha. Obrigada. Como a Cissa trouxe, né, eu acho que foi... Vamos, vocês enxergam? Ótimo. Eu acho que foi um desafio para todos nós, né? Assim, acho que não tem quem de nós não passou por um momento de adaptação. Mas deixa eu me apresentar para a gente iniciar. Eu sou Fernanda Monteiro, sou gerente hoje na E-Comunica. Estou aqui representando a Ellen Bileski, que é a sócia fundadora. Enfim, a E-Comunica existe desde 2012, a gente está completando aí 9 anos esse ano. E a ideia aqui é trazer um pouquinho
desses desafios, né? A gente atende aqui, como a Cissa comentou, a própria Patrícia trouxe o case. Obrigada, Patrícia, a gente fica muito feliz em poder compartilhar e aprender junto, porque, como todos trouxeram, né, Cláudia, Adriana, Cissa, Patrícia, acho que a gente aprende junto, porque tem sempre algo que a gente ainda não fez, que a gente ainda não pensou, que na teoria a gente entende, mas na prática ainda não executou, e esse momento foi, de fato, muito desafiador, acho que para todos nós, mas a gente trouxe um case nosso, justamente por isso, porque a gente faz aqui comunicação interna para alguns clientes, para 99, Decathlon, Unida, sei lá, C6, mas a gente teve um desafio muito grande interno, que foi justamente durante todo esse período aí de pandemia, foi ter quase que quadriplicado o nosso número aí de e-communicers. A gente começou ali no dia 13 de março de 2020, nós éramos 11 pessoas, e hoje nós somos 46. Então, a gente fica muito orgulhoso desse crescimento, que ele também tem relação, a gente entende que com o momento de pandemia, porque as empresas precisaram sim de mais comunicação, então muitas que já estavam com a gente expandiram o contrato, outras tantas chegaram, né, nesse período, mas isso se tornou um desafio, porque como é que a gente faz, né, para colocar para dentro de casa, virtualmente, pessoas que a gente não conhece, né? Passamos ali por um processo de entrevista e tudo mais, mas a gente precisa apresentar a nossa cultura, a gente precisa ali trazer um pouquinho de como é que a gente entende a comunicação, como é que a gente trabalha. E eu acho que esse, enfim, foi um grande desafio, né? A gente tem, quem enfim, tiver interesse e quiser dar uma olhadinha, no nosso site a gente tem até um manifesto, que ele traz todo o DNA da E-Comunica, que é um pouco como a gente pensa, o eco, o elo, o engajamento, a evolução, e eu acho que o principal ponto aqui era adaptar a nossa integração para uma forma virtual, considerando, acho que foi até a Cláudia e o Adriano comentaram um pouquinho, considerando que tem pessoas ali do outro lado, né? Numa pandemia, com problemas, às vezes com filhos, com avós em casa, tendo que se preocupar com o almoço, com a janta, com a roupa para lavar, e ainda assim tendo que atender os clientes com qualidade, tendo que organizar os horários. Então, a gente adaptou tudo. Assim, a gente, antes da pandemia, a E-Comunica já tinha, por exemplo, um home office às sextas-feiras. Então, a gente, com o home office às sextas-feiras, já tinha uma estrutura adaptada, pensada ali de computador e tudo mais, para que as pessoas trabalhassem em casa. Mas isso não bastava. A gente precisou, por exemplo, fornecer cadeiras, porque as pessoas não têm uma estrutura, nem todas, né? Tem uma estrutura de escritório em casa para trabalhar confortavelmente. A gente precisou pensar em internet, porque a gente precisava garantir uma internet de qualidade ali para todas as pessoas, né? E inclusive para pessoas de outros estados, porque acho que a pandemia também trouxe muito isso para a gente, imagino que para várias outras agências e até outras áreas de trabalho, permitiu a inclusão de outros estados. A E-Comunica está em São Paulo, né? Hoje, fisicamente, a gente nem tem um espaço, isso tende a voltar para 2022, a gente fala disso já, mas hoje a gente tem pessoas da Paraíba, do Rio Grande do Sul, Bahia, Brasília, Ceará, Pernambuco, não sei nem se estou esquecendo de algum estado, mas isso aumentou a nossa pluralidade, o que também foi muito interessante, mas exigiu um pouquinho dessa mudança de estrutura inicial, né? E como que faz, né, para manter todas essas pessoas diversas conectadas? Né? Como é que a gente organiza isso além de uma imersão virtual, que todo mundo que entra passa ali pelo nosso time de gestão de pessoas? A gente melhorou alguns processos e a gente criou tantos outros, no acerto e erro também. Acho que muito como o Adriano trouxe ali, a gente não acerta necessariamente de primeira, né? Então, a gente foi muito na conversa. E, gente, se vocês tiverem dúvida, me interrompam, tá? Não precisa, pode colocar pergunta no chat, mas me interrompam, podem, vamos conversar, não é o problema, porque eu também não consigo ver tudo aqui. Então, a gente adaptou alguns processos. Por exemplo, a gente já tinha reuniões semanais, que elas eram presenciais, com todo o time. Com o aumento do time e com o home office aí, né, imposto, a gente manteve essas reuniões com todo o time e elas foram se melhorando ao longo do processo. Inicialmente, eram reuniões de bate-papo, de atualização de como é que estavam as coisas, só que com o volume de clientes aumentando, com o número de pessoas aumentando, essas reuniões, elas se tornaram espaços de troca, e de troca muito rica, porque além da gente falar
da nossa cultura, falar um pouco desse DNA e comunica, a gente também tem espaço hoje, ela continua acontecendo essa reunião hoje todas as sextas-feiras no período da manhã, para trazer informações, para aprofundar a técnica. A gente teve recentemente, por exemplo, um convidado, uma convidada, para aprofundar um pouquinho para a gente técnicas de SEO. Mas a gente também abre espaço para as pessoas do próprio time, porque como é um time bastante diverso, bastante plural, a gente tem pessoas muito especialistas em Instagram, outras em políticas públicas, outras tantas um conhecimento muito profundo em influenciadores. Então, a gente também tem espaço para acolher esses e-communicers com as suas especialidades e a gente troca sobre isso. A gente teve recentemente uma conversa muito bacana sobre LinkedIn com 2 especialistas nossas. A gente, essa semana vai ter um papo especificamente sobre SED e na próxima semana sobre influenciadores, todos com pessoas da própria casa que estão trazendo as experiências do dia a dia ali. E além dessa troca, né, com o time todo, que aí todos nós participamos, a gente ainda tem reuniões quinzenais com as lideranças, justamente porque a gente precisa ali ter os nossos líderes, né, nos ajudando a tomar as decisões, trazendo o termômetro para engajar, para poder entender até os momentos do time. Então, essas reuniões quinzenais acontecem com diretores, gerentes e coordenadores. Só tentar mudar a tela aqui, já foi. O que mais? A gente, além dessa, acho que eu passei um pouquinho pela cultura, pela recepção, tudo isso, eu trouxe aqui só para a gente marcar, está na página 51 ali, de uma forma bem resumida, do e-book. Então, aliás, quem não viu ainda, baixa, dá uma olhadinha, porque realmente o pessoal fez um trabalho incrível de conseguir deixar bastante conciso ali o como fazer, o como pode ser usado. A gente trouxe aqui para conversar um pouquinho. Mas como é que a gente fez, então, para criar conexão, né? Porque, beleza, a gente colocou para dentro de casa, a gente tem ali os nossos pontos de contato, como é que a gente cria conexão? A gente também começou a fazer pequenos eventos, e esses eventos também foram se transformando ao longo do tempo, porque os primeiros eram uns poucos, né? Com 10, 11, 12 pessoas, a gente faz um happy hour online, bate-papo, se conhece, todo mundo ali, se não todos, mas a maior parte se conhecia pessoalmente, só que com o time crescendo, com pessoas novas e povoando uma sala ali, mesmo que uma sala online, a gente começou a transformar aí os nossos happy hours em happy hours temáticos. Então, hoje eles acontecem bimestralmente. A presença não é obrigatória, mas tem uma altíssima adesão, isso garanto para vocês, o pessoal adora, espera. E a gente teve trocas muito interessantes. Em dezembro, por exemplo, a gente fez um amigo secreto, que não era um amigo secreto com presente, era um amigo secreto que o presente ofertado não podia custar dinheiros. Então, foi muito bacana, porque a gente foi surpreendido assim, com coisas riquíssimas, com poemas, com playlists, com planners customizados que os colegas fizeram ali para os e-communicers, gravuras com dedicatória. Então, foi bem interessante. Esse happy hour com os e-communicers que aparece aí, a gente convidou a Mina Winkel, que é uma influenciadora, enfim, que está no nosso relacionamento. Ela fez de férias com ex, ela, enfim, tem uma carreira e faz drinks, então a gente convidou a Mina para fazer um drink, ensinar um drink para a gente, foi super bacana, foi bastante interessante, todo mundo quis participar e até brincou depois, né, porque isso gera troca, por exemplo, nos nossos grupos internos. As pessoas querem trocar foto, querem trocar receita. Em junho, na festa junina, a gente recebeu uma Madarlin, que também, enfim, tá uma parceira que a gente adora, do Minho Queens, o bloco de carnaval. A gente fez uma festa junina temática e ela fez os bingos para a gente. Então, também foi super interessante ter essa participação. E a gente vai ter, agora, a nossa próxima edição, uma edição específica de Halloween. Então, ainda não dá para contar o que vai acontecer, até porque eu não sei tudo o que vai acontecer. A gente tem surpresas, isso é muito legal. Mas já gerou troca essa semana, porque a gente já falou do tema e as pessoas já estão ali preparando, né, a customização, a fantasia para participar. Isso também está ali no e-book. Acho que uma outra forma que a gente pensou e tem funcionado, isso é muito legal para engajar as pessoas, é aproveitar uma coisa que nos orgulha muito do time. Isso talvez venha com a nossa cultura, venha com o nosso jeito de trabalhar, mas as pessoas são muito solidárias.
engajadas em ações, assim. Então, a gente meio que aproveitou isso para conseguir trocar com o time, para conseguir aproveitar um pouco dessa iniciativa que é individual para o coletivo. Então, a gente fez, no comecinho não foi no começo da pandemia, mas acho que foi quando a gente teve, por exemplo, em março, aquela situação em que a pandemia se agravou, depois das festas e tudo mais, o próprio time se mobilizou para fazer uma doação para a CUFA. E como é que isso aconteceu? A gente tem um benefício interno, que é o Swile, que é nosso cliente, que é um benefício flexível em que a gente coloca todo mês R$250 para todos os colaboradores, e eles podem usar como eles quiserem, dentro de um leque ali de serviços que passam por cultura, por educação, por bem-estar, por comprar comidinhas e tudo mais. E aí a gente ofereceu, quem quisesse fazer essa doação voluntariamente, né, para a CUFA, que a gente descontaria um valor indicado individualmente do benefício. E a adesão foi incrível, assim, muita gente participou, a gente conseguiu, a Comunica também aportou um valor, mas a gente conseguiu fazer uma doação importante, e isso foi tão bacana que esse mês passado agora, de novo, as pessoas, os próprios colaboradores, se voluntariaram, foi iniciativa, acho que de uma pessoa que até está aqui na sala com a gente, e colocou de novo essa ideia, e a gente fez novamente mais uma rodada de doação, dos colaboradores. Isso foi, essa segunda rodada não foi nem uma iniciativa da agência, foi iniciativa das próprias pessoas. E a gente teve outras campanhas como essas que estão aqui. Essa que está aparecendo do lado esquerdo, Junho Solidário, foi uma campanha de incentivo ao exercício físico. A gente sabe, né, todos nós aqui, pandemia, fica muito sentado, todo mundo muitas horas na frente do computador, e a gente sabe das restrições, né? A gente não quer também que as pessoas se arrisquem e saiam para fazer exercício, então a gente lançou um desafio que também tinha uma questão de doação envolvida, em que a cada 30 minutos de exercício feito por qualquer colaborador, somava-se um ponto. E esse um ponto, no final de um mês, virava R$1. Então, o total de pontos feitos, ou seja, quanto mais exercício fizéssemos, né, mais pontos teríamos, mais doaríamos, o total arrecadado seria doado para a instituição que a pessoa que nesse período fizesse mais exercício conseguisse acumular. Então, a nossa ganhadora é justamente essa pessoa que está na tela, que é a Marina. Ela escolheu uma doação, uma ONG que foi, se não me engano, a Casa do Vira-Lata, que cuida de animais, foram doados quase R$1.300, mas, assim, foi também uma adesão muito importante, porque, de fato, as pessoas se envolveram, virou uma competição super saudável, uma brincadeira ali de quem vai conseguir passar a Marina, a gente descobriu pessoas, inclusive, que não gostavam tanto de fazer exercício e começaram a colocar na rotina, então foi uma iniciativa muito interessante que ajuda a gerar engajamento, que ajuda a gerar interação, que além da doação por si só, né, do exercício físico, gera conversa, traz esse senso de pertencimento, né? E um outro exemplo foi essa ação que a gente fez em setembro, que está do lado direito, que foi inclusive com um parceiro, com um cliente nosso, que é a Green Electron. A Green Electron, ela é uma gestora de resíduos eletrônicos. Então, já é nosso cliente desde 2018, mas nem todo mundo da casa, os atendimentos têm bastante conhecimento, mas nem todo mundo da casa conhecia em profundidade. Então, a gente recebeu, em uma dessas sextas-feiras que a gente tem as nossas reuniões semanais, representantes da Green Electron para tirar as dúvidas, para explicar como é que funciona o descarte dos resíduos eletrônicos, como é que ele pode ser feito corretamente, onde é que ficam os PEVs e tudo mais. E junto com isso a gente lançou uma campanha como uma meta mesmo, para que a gente conseguisse descartar durante esse mês 400 itens. E aí também foi muito interessante, porque as pessoas ficavam separando os itens em casa, fotografando, contando quem conseguia mais, e a gente fica muito orgulhoso que a gente bateu a nossa meta, a gente conseguiu quase 600 itens nesse período, e mais que isso, ainda trouxemos conhecimento ali no sentido das pessoas começarem a descartar corretamente os seus próprios resíduos eletrônicos, né? Nessa pandemia, quem não acumulou 3, 4, 5 fones que parou de trabalhar? Quem não tem em casa 2, 3 celulares que não usa? Então, a gente conseguiu também trazer um pouquinho desse engajamento, dessa conversa para o time. Também aqui a gente fala das campanhas das ações solidárias, das campanhas no e-book. E eu acho que aqui a gente vai
vai indo um pouco, né, para o final das nossas ações, mas que tem muito a ver com uma prática que é always on, assim, na Ecomunica, mas que com a pandemia e com um número maior de colaboradores, ela ficou ainda mais importante, que é o aprimoramento. A gente acredita que, assim, nunca saberemos tudo, estamos numa jornada, tem sempre algo novo para aprender, e a comunicação se transforma muito rápido, né? Então, a gente quer e gosta de estar sempre aprendendo. Então, a gente trouxe, mesmo que remotamente, muitas conversas, muitos cursos nesse período. Desde 2019, a Ecomunica é uma agência que treina os funcionários com o HubSpot Academy. Então, todas as pessoas que começam a trabalhar com a gente, elas já têm acesso e fazem pelo menos o curso básico ali do HubSpot, mas a gente teve, nesse período, além desses cursos, pessoas e cursos específicos, por exemplo, de LGPD. Todas as mudanças que a gente vem passando, como é que a gente trata isso com os clientes, isso aconteceu em algumas sessões, foi bastante interessante. A gente está, por exemplo, agora na 3ª turma de formação para audiodescrição. O time todo vai ser formado até o final do ano, a gente deve ter 4 turmas no total, e não, claro, para fazer a audiodescrição de um filme ou de um evento ao vivo, mas para fazer ali a audiodescrição de imagens, de pequenos vídeos, dos posts que a gente produz para os nossos, inclusive para os nossos clientes, né? A gente entende, assim, que a comunicação acessível, ela é uma necessidade, é um caminho sem volta, precisamos fazer, e a gente quer letrar justamente todos os nossos colaboradores nesse sentido, porque a gente entende que em pouquíssimo tempo, né, não será mais admitido aí termos errados e comunicações que não considerem a inclusão. Então, a gente tem conversado bastante sobre isso e tem trazido esses cursos para formar mesmo, né? E isso, de alguma forma, aumenta o senso de pertencimento e ajuda muito nas nossas trocas, né? Porque criam-se grupos e as pessoas conversam entre si e se ajudam. A gente é muito feliz porque nossos times são extremamente colaborativos e a gente percebe que até esses cursos ajudam nessas trocas e nesses conhecimentos, né? Mútuos, assim. E a gente também trouxe aqui como uma prática que já existia, mas que precisou de aprimoramento, né? Nesse período, o cuidado com os nossos colaboradores. O que a gente chama de cuidado, né? A gente precisou revisar, por exemplo, alguns benefícios. A gente já tinha, como a gente comentou, sei lá, sexta-feira que era home office, day office no dia de aniversário, mas a gente precisou, por exemplo, até por conta de pandemia mesmo, melhorar os nossos planos de saúde. A gente teve, infelizmente, até colaboradores que precisaram ficar internados, mas a gente entendeu que era um momento que precisava de uma atenção especial ali na saúde, não só na saúde física, mas também, acho que como a Patrícia trouxe, a Cissa comentou um pouquinho também, na saúde mental, né? Porque todos nós estamos no momento até hoje, eu acho que de bastante pressão, um momento bastante diferente, né, do nosso usual. Assim como a gente implantou o Usfile, que é esse benefício que eu comentei, flexível, que estimulando realmente que as pessoas façam cursos, leiam mais, ele pode ser usado para compra de livro, façam exercícios físicos, porque ele pode ser usado para academia. Então, a ideia aqui era realmente trazer um benefício diferente, até para estimular outras práticas, né? O Pinx foi um outro benefício que a gente implantou também. O Pinx também é um cliente nosso, a gente tem uma troca bastante interessante com os nossos clientes. Ele funciona como um Gympass de viagens. Então, mensalmente, a Ecomunica deposita um valor para todos os colaboradores, e que pode ser usado para viagem, para um momento de descanso, para férias, e os colaboradores que quiserem podem fazer um upgrade nesse plano também, depositando valores extras, até pensando em férias, em períodos mais longos. E além disso, né, desses benefícios, a gente teve alguns cuidados bem pontuais, que são cuidados que talvez, se estivéssemos fisicamente no mesmo espaço, aconteceria numa troca, né, em reuniões.
mas como estamos remotos, a gente enviou, por exemplo, kits de cuidados no início da pandemia, com máscara, com antisséptico. A gente envia mimos, assim, no dia do aniversário, na Páscoa. A ideia é sempre fazer de tudo para valorizar, para gerar conversa, para disseminar a cultura e para engajar, né? Acho que esse é o último ponto aqui. E eu acho que é um pouco isso, assim, num resumo rápido de tudo que a gente fez durante a pandemia. Eu vou até parar de compartilhar aqui para poder enxergar as perguntas e poder até ver se alguém fez alguma interação Fernanda. aqui. Parabéns, tem várias. Obrigada. Eu acho que, pegando carona no que você acabou de falar, né, até porque a gente também tem outras pessoas aí querendo interagir, eu acho que, como a gente está falando da vida do dia a dia nosso, né, das agências, se alguém quiser pegar carona nas perguntas que estão aqui no chat e contar também suas experiências nesse sentido, eu acho que super vale a pena. A primeira pergunta é a do Pablo, que ele diz o seguinte, né? Ele fala como que vocês, se vocês um dia decidirem fazer o retorno ao presencial, né, com pessoas de tantos lugares diferentes, e optarem por ter um escritório físico novamente, como vocês vão trabalhar a questão dos recursos, do budget, do investimento, para, por exemplo, essas coisas de treinamento sobre gestão e etc., poder ir até esses funcionários periodicamente ou se reunir com eles num determinado lugar físico, porque assim um treinamento, um workshop para a equipe pede. Ele até comenta aqui, Pablo, e fique à vontade para me complementar. Ele viu no meio mensagem, né, a história de uma agência que adotou essa estratégia, né, de talvez ir até as pessoas, reservar um budget para isso dentro dessa nova realidade que todos nós estamos vivendo, com gente de vários lugares integrando as equipes nossas, né? Como que está um pouco essa estratégia de gestão? É isso, Pablo? É isso aí. Obrigado, Adriano. Eu acho que tem duas coisas, assim, até respondendo uma pergunta anterior da Cláudia, a gente tinha um escritório físico, sim, Cláudia, que enfim, no meio da pandemia a gente acabou entregando porque não fazia mais sentido, primeiro porque ele não comportaria um escritório que comportaria confortavelmente umas 15 pessoas, e como a gente, enfim, né, seguiu crescendo na pandemia, ele já não seria, não comportaria o time. Então, hoje, a gente não tem um escritório, mas a gente quer voltar no modelo híbrido. A gente ainda, a Ellen até chegou aqui, se ela quiser falar, fica à vontade, mas a gente tem a intenção, sim, de voltar no modelo híbrido. A gente entende que esses pontos de contato, eles também são importantes, por mais que a gente esteja se esforçando muito e fazendo reuniões e tenha um time bastante integrado, bastante colaborativo, não é a mesma coisa de você estar na bancada, de você trocar, de você ouvir, de dar uma opinião. Então, a gente entende que os momentos físicos também são importantes, a gente quer continuá-los, mas, ao mesmo tempo, aí respondendo a pergunta do Pablo, a gente entende que foi um ganho muito rico poder contar com pessoas de outros estados, com outras experiências, com outras histórias, com outras culturas. Então, a gente não acredita que isso inviabiliza o processo, a gente sabe que algumas distâncias elas não vão permitir encontros semanais, mas a gente entende que eles são importantes e que eles compõem dentro dessa diversidade que a gente precisa. Então, quem tiver condições, né, quem estiver perto, teremos sim um modelo híbrido. E a gente está começando a pensar em testes agora, com a maior parte do time já tomando a segunda dose, nem todo mundo já tomou a segunda dose, nem todo mundo já passou os 15 dias ali necessários para isso, mas a gente está começando pequenos ensaios de encontros uma vez por semana, e a gente entende que isso deve seguir assim. Ainda é um desafio, vamos continuar aprendendo, acertando e errando, mas a ideia é que a gente consiga manter essas pessoas em outros estados, sim, pela troca que isso traz, assim, pela importância de ter pessoas diversas, né? Mesmo sabendo que talvez isso inviabilize um contato físico, digamos assim, semanal, sabe? Legal, Fernanda. Eu acho que um pouco pegando carona nisso, tem uma pergunta aqui da Celuta, né? E eu acho que a Patrícia também se sentir à vontade pode responder, e outros amigos de agência. Como que a gente faz brainstorm, design thinking, cocriação à distância? Pergunta de $1 milhão, seja com a equipe interna nossa ou quando a gente envolve o cliente também nesses processos de brand, de cocriação. O que vocês têm para compartilhar em relação a isso, falando aí agora não só da parte de gestão, né,
mas da parte criativa, o nosso core business em si. Posso começar por aqui. Do nosso lado, com clientes e com colaboradores, a gente troca, a gente conversa, a gente, enfim, aquele brainstorm que às vezes acontecia na mesa de reunião, hoje acontece online. Mas a gente troca muito e traz, sim, pessoas de outros núcleos, pessoas com outras experiências. Por isso, inclusive, para a gente, a diversidade ela é tão importante, né? Porque às vezes a gente traz uma pessoa ali que não está envolvida no cliente, mas que tem uma experiência muito rica que pode contribuir. Então, do nosso lado, né, acho que a Patrícia pode contar um pouquinho como ela resolveu por lá também com esse super desafio da Semente Nacional, mas a gente conversa, e às vezes não é só uma, né? Às vezes a gente tem alguns pontos de contato, a gente gosta muito de fazer tudo em parceria com os clientes, então, em geral, a gente envolve os clientes na conversa, a gente tem essas rodadas para troca até chegar num produto final, até chegar ali numa estratégia que faça sentido. Mas tem sido online, gente, com auxílio de ferramenta ou não, auxílio de algum apoio, né, tecnológico para pensar junto, para desenhar, mas é nas trocas que isso acontece na Ecomunica. Coitada da 3M, né? O mercado de post-it deu uma congelada, né? A gente era fã dos post-its. Patrícia, o que você quer colaborar com isso, né? Onde foi parar esse mundo do post-it no ambiente digital? A gente sentiu muita falta, realmente, dessa troca, desses momentos para a gente ter esses pensamentos, né, trocados, esses brainstorm mesmo. Então, a gente voltou até, acho que um pouco antes de algumas agências daqui. A gente fez um ensaio no começo do ano de voltar um pouco por equipes, assim, fez todo aquele trabalho de afastar, né, as estações de trabalho, deixar uma sim, uma não, toda uma reorganização das mesas e parou, né? E aí voltou agora em julho, começou em julho, aos poucos também, gradativamente, parte da equipe, eram times diferentes, que iam em dias alternados, e depois os próprios colaboradores foram sentindo a necessidade de ficar junto do outro, acho que eles mesmos foram se tranquilizando também, né? Sentindo mais seguros de voltarem. Acho que foi muito importante a gente perguntar isso. A gente não tem um time tão grande, né? São 16 pessoas que se conheciam no 17. Pessoas que não se conheciam, né? Se conheceram, passaram a se conhecer agora há 1 mês, 2 meses. E aí, agora, nesse momento, a gente está híbrido, mas com 3 dias na agência. A gente já está indo segunda, quarta e sexta, e ficando só terça e quinta em home. Aí, no começo, a gente facilitou, deu Uber para as pessoas irem, quem não tinha carro. Enfim, a gente tentou deixar eles seguros, mas foi uma necessidade que eu acho que partiu até da própria equipe, sabe? Todo mundo estava sentindo falta de compartilhar e de fazer isso, de fazer essas trocas. E aí eu acho que essa coisa da capacitação também, acho que como muita gente ficou em casa, e aí todo mundo ficou vendo live, né? Ficou também acompanhando coisas que estavam acontecendo, todo mundo voltou com muito gás, assim, pelo menos aqui eu sinto que as pessoas querendo evoluir mesmo, achando que estavam com um déficit aí de coisas que queriam aprender, então a gente também começou até um projeto parecido lá, como a Fernanda falou, das pessoas compartilharem também, pessoas de redes sociais, da equipe de rede social, explicar um pouco do universo de redes para outras pessoas de assessoria, que não sabiam muito, enfim, da gente fazer essa troca da própria equipe e capacitação também, uma coisa que a gente voltou com tudo. Até botei uma pergunta lá para a Fernanda de qual é o momento que é melhor assim, de fazer esses cursos, de parar as pessoas, porque a gente veio do ano passado sem hora, né? Sem horário, assim, ficou uma confusão. A gente também, essa coisa de voltar para a agência, a gente consegue também limitar também, talvez um pouco educar de volta o cliente a respeito do horário. Não sei se vocês têm esse problema aí, mas aqui a gente teve demais.
E, assim, eu acho que trabalhar com pessoas à distância a gente já fazia um pouco, porque como a gente está aqui no Recife, a gente trabalhava no Nordeste, a gente, né, trabalhava com parceria em São Paulo, a gente já teve que se adaptar um pouco a fazer essas trocas à distância, porque a gente tinha que fazer, era o que tinha. Legal. Sem dúvida. A gente só respondendo a pergunta da Claro. Patrícia, Adriana, a gente já parte para outra. A gente também foi testando alguns modelos, a gente mudou há não muito tempo, por exemplo, a nossa reunião semanal. Ela era no final da semana, depois passou para o começo da semana. Hoje a gente chegou no consenso que a nossa reunião semanal, o melhor horário para ela acontecer é na parte da manhã. A gente começa às 9h30 da manhã, justamente porque tem pessoal que entra 8h30, 8, 9, mas o pessoal consegue dar uma olhadinha em e-mail, ver se tem alguma urgência antes da gente começar essa rodada de conversa. A gente reserva 1 hora para ela, entre 9h30 e 10h30. É comum a gente passar um pouquinho, porque as pessoas gostam de interagir, a gente sempre tem dúvida, todo mundo é muito questionador, isso é muito legal. Então, a gente se organiza para ter 1 hora, às vezes passa um pouquinho. Mas os cursos que são cursos extras, esse de audiodescrição, por exemplo, que a gente estava comentando, eles são cursos maiores, é um curso de 2 meses que exige 2 vezes por semana que as pessoas estejam 2 horas disponíveis e concentradas, porque de fato é algo que a gente nunca fez, precisamos aprender. Então, para esses, a gente, conversando com o time, chegou à conclusão que o melhor modelo era começar mais cedo, das 8 às 10, 2 vezes por semana, com o compromisso das próprias pessoas e dos gestores de, nesses dias que elas entraram mais cedo, elas saem mais cedo. Porque a gente quer que elas façam esses cursos no horário de trabalho. A ideia não é que elas estendam ou fiquem a mais para isso. É claro, trabalhamos com comunicação, as exceções existem, às vezes, justo naquele dia, precisa de alguma coisa no final do dia, e a gente se organiza para que essas horas sejam compensadas imediatamente no dia seguinte, para que isso não vire ali um problema, né? Porque a gente também sabe que às vezes os clientes têm um ritmo que precisa ser atendido naquele momento. Mas então a gente, em conversa com o time mesmo, chegou a essas conclusões, que o melhor momento para a conversa geral seria de manhã, e o time escolheu na sexta-feira, então por isso a gente trabalha assim hoje, e para cursos que são cursos diferentes, a gente já teve, por exemplo, um curso que precisou ser aos sábados, porque era quando a empresa que ia ministrar o curso para a gente tinha essa agenda. Só que são as exceções, a gente gosta de colocar no horário de trabalho, que a gente entende que faz parte ali realmente do trabalho, né? E sempre ouvindo o time, sempre conversando para entender o melhor formato, para que funcione para todo mundo. Está no mudo, Adriano. Abre o microfone. Pronto. A gente está esgotando o nosso tempo, já até para respeitar a agenda de todo mundo, mas ainda tem uma última pergunta que eu acho que aí pode ser uma pergunta geral para todos nós aqui de agências, né? Se teve esse intervalo de 1 ano, como a Fernanda iniciou a fala dela, né, dizendo do tamanho da agência, o quanto ele cresceu, o quanto foi preciso de contratar de mão de obra. Se isso está linkado estritamente ao serviço de comunicação interna, endomarketing, ou se foi um crescimento geral também para as agências aqui que são híbridas, né, e também trabalham com assessoria de imprensa, social media, criação, se vocês experienciaram crescimentos em outras frentes, em outros núcleos de trabalho dentro das agências, aí das empresas de vocês. E aí depois eu acho que a gente debater essa questão, Cláudia, eu já passo a palavra para ti. Tá bom. Quer começar, Patrícia? Falando aqui do lado da econômica, eu acho que foram em todas as frentes, assim, não foi só em comunicação interna, foi em comunicação interna também. A gente encontrou, por exemplo, a procura de alguns clientes para falar especificamente sobre, por exemplo, diversidade na comunicação interna. Então, a gente teve casos específicos, sim, mas não foi só em comunicação interna. Isso também aconteceu para redes, também aconteceu para PR, também aconteceu para influenciadores, aconteceu em outras frentes. Adriana, perdi um pouquinho tua pergunta. O pessoal perguntou se cresceu mais a frente de comunicação interna ou se outras frentes de comunicação e relações públicas também tiveram essa mesma alavancagem nesse período da pandemia. A gente teve dos dois lados. A gente teve crescimento em assessoria de imprensa, assessoria tradicional, assessoria de imprensa cresceu. A gente teve crescimento em redes sociais também.
a maioria profissional liberal, assim, um médico, que viu a necessidade de trabalhar melhor. Já teve muito engraçado, advogado e médico, assim, veio muita gente. E de comunicação interna também. Tem uma indústria, a PQS, do grupo Alpec, que é a Petroquímica Suape, antiga Petroquímica Suape, que veio ser cliente novo de comunicação, um cliente grande de comunicação interna durante a pandemia. Foi uma necessidade gerada, né, por conta dessas alterações todas, e que chegou para a gente nesse processo. Então, a gente teve, sim. E outras coisas, de evento também, a gente chegou a fazer agora, mais recente, né? Já as pessoas querendo aquecer, né? Fazendo até evento híbrido, mas a gente teve um grupo de colégios, de escolas, que fez palestra, fez evento e também voltou. Eu acho que de comunicação interna, acho que realmente grandes oportunidades estão se abrindo, sabe? Acho que essa coisa que a gente bate tanto na Abracon, né? Acho que a Cláudia vai falar melhor, de a gente participar da gestão, junto com a gestão, de ser incluído. Acho que isso vem crescendo, né? Sinto isso daqui, que acho que demora um pouquinho, às vezes, a chegar, né? Mais do que as agências aí de São Paulo, e acho que está crescendo mesmo, assim, em todos os aspectos, tanto da gente ser mais ouvido, quanto da gente ser mais demandado, acredito muito. Bacana, Cláudia, vai daí. Isso aí, Adriano. Gente, tem outras perguntinhas aqui, mas como nós nos comprometemos a fazer um evento até o meio-dia, né? Então, se depois vocês quiserem continuar esse bate-papo, né? A gente pode estabelecer aí outros canais e continuar se encontrando. O GTCI, em particular, tem também um grupo de WhatsApp, para quem não está nele e quiser participar, e a gente também tem um grupo, né? Com uma linha de transmissão por e-mail. Então, é importante que a agência que se identifica, né, como gostaria de fazer parte do GTCI, avise as meninas, a Nicole e aí a Júlia, que daí elas colocam nesses grupos. Pessoal, o que a gente assistiu aqui, né? Concluindo, um gostinho do que é o nosso e-book, né? Mas é claro que quando as agências apresentam o trabalho, ele ganha uma outra proporção, né? Estava aqui pensando, né, Cissa? A gente que se debruçou para organizar o conteúdo, fomos recebendo os cases, fomos pensando como apresentá-los, eles ganham uma vida. Nossa, muito obrigada, Patrícia, Fernanda, pela apresentação de vocês. E os cases, eles são bem ilustrativos, né, do poder da comunicação, como que a gente pode, de fato, né, cuidar das pessoas e aproximar essas pessoas dos negócios, das marcas que elas representam. Então, parabéns aí todo mundo. Do lado de cá, como agência, como do Econ, eu coloquei, né, aquela pergunta da criação, porque, claro, a gente está usando, né, todos os canais e tal, mas é diferente criar à distância, né? Estamos ainda em fase de adaptação, então a gente vai para a nuvem, a gente coloca um monte de coisa que a gente anota, que a gente desenha, a gente tira foto da tela, aí manda pelo WhatsApp, ou seja, é uma confusão, né? Assim que a gente está vivendo, para não perder essa coisa do insight, né? No momento, aquela coisa tão gostosa do brainstorming, de você falar uma batatada e o outro dar uma raquetada, o outro já criar em cima da sua ideia, né? Então, acho que isso não pode se perder. E a gente tem que ter essa prontidão, né, de tentar agir de formas diferentes. Mas, de fato, eu sinto o time, né, na nossa agência, não que mais produtivo, mas talvez assim um pouco mais assertivo, porque o uso do tempo ele está muito produtivo, né? Então as pessoas pesquisam antes para já chegar na call, na reunião, né, com que a gente faz entre nós, com alguma coisa para contribuir, e isso é muito bom. Então acho que o trabalho também tem evoluído dessa forma. Só para encerrar, eu queria aqui compartilhar mais uma vez a minha tela, porque é um recado bacana para quem está nos ouvindo, né? Seja de dentro ou de fora da Abracon.
A gente está vivendo um momento de uma campanha falando sobre o quão essencial é a comunicação, né, para os negócios. Então, essa campanha tem uma série de iniciativas, vocês encontram, né, informações sobre isso no nosso site, nos canais. Uma das iniciativas é uma websérie em podcast, né, para que a gente possa conversar sobre determinados assuntos. Então, já foi lançado o primeiro episódio, para quem não ouviu ainda, eu recomendo, está no ar. Tem uma série de episódios já programados. Eu, particularmente, fui convidada e tive o prazer de gravar o terceiro episódio essa semana, que vai para o ar daqui um mês. E ele trata de comunicação interna e desse relacionamento com colaboradores nesse período aí, de pandemia, né? Então, gente, a associação está fazendo um esforço muito grande de dar visibilidade para a nossa atividade, isso é muito bom, né? E cada vez mais, né, quanto mais pessoas, mais profissionais, mais agências puderem se envolver nesse movimento, melhor para todos nós, né, como time, aí, como diferencial de mercado. E aí, um pedido que eu faço sempre ao final dos nossos eventos, para quem não abriu a câmera ainda, por favor, abrir a câmera agora nesse final, para a gente poder fazer uma foto bonita de todo mundo com as carinhas felizes aí, que isso vai para os anais da Abracon, né? Muito obrigado, um uhul para todo mundo, né? É tão gostoso a gente concluir um trabalho, né? E acho que valeu muito a pena, mas é só o começo mesmo, né? Aquela coisa bem otimista aí, que a gente tem perspectiva para fazer o que quiser. Eu coordeno o GTCI, mas não significa de forma alguma que a gente não está aberto para sugestões, para ideias, para motivações. Nós estamos aqui encerrando um ciclo desse ano de 2021, né? Fizemos as reuniões ao longo do ano e o verso e reverso há um mês atrás, no 21 de setembro, e fizemos questão agora, né, no 21 de outubro, de estar lançando o nosso e-book. O que a gente tem de agenda agora para os próximos encontros é nada mais, nada menos do que fazer alguma celebração. E aí já falo para a Fernanda, que deu tanta ideia bacana aí de coisa divertida, quem sabe a gente não se organiza e não faz uma reunião aí de final de ano do GTCI para a gente dar risada. Essa semana, na preparação desse encontro, a gente já se divertiu com o Adriano, que ele contou umas coisas muito legais para a gente. Então, o convite vamos fazer uma reunião de encerramento do ano, mas não para falar de comunicação, de trabalho, de nada, para a gente se divertir, para a gente relaxar, tá bom? Então, deixo aí essa ideia, uma pauta absolutamente aberta para quem quiser colaborar e construir esse evento para a gente poder encerrar o ano. E aí, pessoal, vamos fazer nossa foto. Aqui, para mim, está aparecendo a Nicole ainda com a câmera fechada, não sei se já dá para fazer, todo mundo abertinho, aí se pega um povo, né? Quem que está fazendo aí? Nicole, Júlia, me fala se vocês estão fotografando bonitinho. Estou tirando aqui. Podem tirar aí também, vocês mandam lá. Isso aí, a gente troca para todo mundo divulgar. E, gente, olha, coloquem esse e-book no mundo, falem para todo mundo, vizinho, papagaio, para que a gente possa fazer com que ele chegue em todos os lugares. Obrigada para todos, tá bom? Valeu super a pena. E agora é só marcar essa reunião de final de ano aí, de congraçamento, para a gente dar risada, para a gente relaxar. Legal? Tchau, gente. Obrigada. Obrigado, gente. Boa semana. Valeu. Obrigada. Abração para Parabéns. todos. Beijo.